Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. A noite estava mais fria do que deveria. O inverno chegara cedo às terras fronteiriças, aquele trecho esquecido entre os territórios do norte e as terras selvagens sem lei, onde os exilados iam para morrer, e nenhum bando reivindicava o solo congelado. Nas ruínas do que um dia fora um posto comercial, agora pouco mais que muros de pedra em ruínas e madeira apodrecida, Lyra encolheu-se contra o vento com a filha apertada contra o peito. A cria tinha 3 anos, muito nova para se transformar, pequena demais para entender por que os braços da mamã tremiam, por que a sua barriga doía de fome, por que o mundo se tornara tão frio. Mamã, choramingou Kira, o seu pequeno rosto enterrado no pescoço de Lyra. Estou com frio. Eu sei, pequena estrela, sussurrou Lyra, embora a sua própria voz tremesse. Eu sei. Ela não tinha mais nada para dar. Comida, fogo, nem sequer um cobertor para enrolar no corpo trêmulo da filha. Apenas o vestido fino e rasgado que usava, demasiado fino para o inverno, manchado de terra e sangue da jornada, e o seu próprio calor corporal a falhar. 3 dias desde que tinham sido expulsas. 3 dias desde que o seu próprio bando, o bando Silverpine, a única família que ela alguma vez conhecera, a arrastara até a fronteira e a atirara para o outro lado como lixo, lixo de ômega. O Beta rosnou, a bota nas suas costas enquanto ela rastejava na lama. Tu e a tua, cria bastarda, vocês já não são bando. Ela implorara. Pelos deuses, como ela implorara. Por favor, ela é apenas uma criança. Ela vai morrer aqui. Devias ter pensado nisso antes de abrires as pernas para um selvagem. O Beta cuspiu. Ordens do Alfa. Estás banida. Ambas. Deixaram-na lá a sangrar, partida, agarrando a filha aterrorizada, deixaram-nas congelar, deixaram-nas morrer de fome, deixaram-nas morrer. E agora, 3 dias depois, Lyra via a sua filha a desvanecer-se. Os lábios de Kira tinham ficado azuis. O seu pequeno corpo parara de tremer 1 hora antes. Um mau sinal. O pior sinal. Quando o corpo parava de lutar contra o frio, a morte não tardava. Lyra pressionou o rosto contra o cabelo da filha, lágrimas a congelar nas suas bochechas. Desculpa, sussurrou ela. Desculpa, pequena estrela. Mamã tentou. Eu tentei tão arduamente. Mamã. A voz de Kira era pouco mais que um sopro. Dói. Eu sei, bebê. Eu sei. As ruínas não estavam vazias. Outros tinham se reunido ali. Selvagens, exilados, os desesperados e os condenados. A maioria cuidava de si mesma, encolhida em torno de pequenas fogueiras que guardavam ciumentamente. Mas alguns observavam, um grupo de machos selvagens, os seus olhos brilhando na escuridão. Eles tinham estado a circular cada vez mais perto a noite toda, atraídos pelo cheiro de uma hósfega não acasalada. Lyra tentara escondê-lo, tentara mascarar o seu cheiro com lama e cinzas, mas nada podia suprimir completamente o que ela era. E eles sabiam. Um deles, um lobo com cicatrizes e olhos cruéis, aproximou-se. Noite fria para uma pequena e bela hósfega, disse ele, a voz oleosa. E a sua cria. Os braços de Lyra apertaram-se em torno de Kira. Fiquem para trás. Ele riu. Ou o quê? Vais lutar contra mim? Mal consegues ficar de pé. Outro selvagem juntou-se a ele, sorrindo. Podemos ajudar-te, Ômega. Manter-te quente. Alimentar a cria. O seu olhar percorreu-a. Por um preço. O estômago de Lyra revirou-se. Ela sabia que preço eles queriam dizer. Mas quando Kira choramingou novamente, quando o pequeno corpo da sua filha ficou mole nos seus braços, algo em Lyra partiu-se. Ela olhou para a sua cria, a sua linda e inocente filha que não fizera nada para merecer isto, e tomou uma decisão que lhe estilhaçou a alma. Lentamente, Lyra levantou-se. As suas pernas tremeram, mal suportando o seu peso. Os selvagens observavam, famintos, à espera. A voz de Lyra saiu partida, pouco mais que um sussurro. Por favor, ela engoliu, forçando as palavras a passar pela sua garganta. Não tenho nada para oferecer. Nem comida, nem dinheiro, mas eu. A sua voz quebrou. Eu darei o que quiseres. Apenas, por favor, deem à minha filha um cobertor, algo quente. Por favor. Ela estendeu Kira ligeiramente. A pequena forma da cria mole nos seus braços. Levem-na, mantenham-na quente apenas por esta noite. Farei o que quiserem. Qualquer coisa. Apenas não a deixem congelar. As palavras sabiam as cinzas, a traição, a morte de tudo o que ela alguma vez fora. Mas Kira estava a morrer, e Lyra condenar-se-ia para a salvar. O sorriso do selvagem com cicatrizes alargou-se. Qualquer coisa, Lyra sussurrou, lágrimas a correrem pelo seu rosto. Ele aproximou-se, estendendo a mão para Kira. Não.
A voz cortou a noite como uma lâmina. Profunda. Comandante. Carregando um peso que fez todos os selvagens nas ruínas congelarem. A cabeça de Lyra disparou. Um homem saiu das sombras. Não um homem. Um lobo, um alfa. Mesmo em forma humana, a sua dominância era inconfundível. Ele era enorme, facilmente 1,95 de altura, ombros largos, envolto num manto de viagem rasgado que pouco escondia a constituição de guerreiro por baixo. Cabelos escuros caíam sobre os seus ombros. Algumas secções trançadas com contas de prata. O seu rosto era duro, marcado por cicatrizes, enrugado por anos que ela não conseguia contar. Mas foram os seus olhos que lhe roubaram o fôlego. Dourados. Ouro puro derretido rodeado por olhos de alfa prateados, e eles estavam fixos nela com uma intensidade que a fez fraquejar. O selvagem com cicatrizes endireitou-se subitamente, cauteloso. Isto não vos diz respeito, estranho. Sigam em frente. O alfa não olhou para ele. O seu olhar permaneceu fixo em Lyra e na cria nos seus braços. A Ômega, disse ele calmamente. O que é que ela vos ofereceu? O selvagem zombou. Uma noite com ela. Troca justa por um cobertor, não achas? Não. A voz do alfa baixou, mais fria. Eu não acho. Ele avançou. Não rápido, não agressivo, mas com tanta certeza absoluta que os selvagens realmente recuaram. O alfa parou em frente a Lyra. Tão perto, ela podia sentir o cheiro dele. Pinheiros e neve e algo selvagem, algo antigo. Poder irradiava dele como o calor de uma forja. O seu instinto de hósfega gritava-lhe para se submeter, para baixar os olhos, para expor a garganta. Mas ela estava demasiado cansada, demasiado partida, demasiado desesperada. Ela apenas olhou para ele, agarrando a filha moribunda, esperando pelo que viesse a seguir. O olhar do alfa desceu para Kyra. A sua expressão, dura como pedra um momento antes, suavizou. Há quanto tempo ela está assim? A sua voz era mais gentil agora, destinada apenas a Lyra. 2 horas, sussurrou Lyra. Talvez 3. Ela parou de tremer. Não sei. Não sei quanto tempo lhe resta. O alfa levantou-se e desfez o fecho do seu manto. Num movimento fluido, ele enrolou-o em torno do pequeno corpo de Kyra, levantando a cria dos braços de Lyra antes que ela pudesse protestar. Kyra fez um pequeno som. Não de medo, mas de alívio à medida que o calor a envolvia. A tua oferta, disse o alfa. Os seus olhos a encontrarem os de Lyra novamente. Eu recuso-a. A sua respiração prendeu-se. Oque. Ninguém, disse ele, a voz dura como ferro. Deveria ter de se trocar pela vida do seu filho. Ele virou-se para o selvagem com cicatrizes, e a sua expressão tornou-se glacial. Toca nela de novo, e eu arrancarei a tua garganta. Todos vocês. Entendido. Os selvagens recuaram rapidamente, dissolvendo-se nas sombras. Inteligente. O alfa virou-se de volta para Lyra. Vem comigo. Eu. Ela vacilou nos pés. O esgotamento e o choque atingindo-a de uma só vez. Não tenho nada para te pagar. Eu não pedi pagamento. A sua mão livre agarrou o seu braço, firmando-a. Eu disse, vem comigo. Lyra olhou para ele. Para este estranho, este alfa que aparecera do nada e enrolara a sua filha moribunda em calor. Por quê? A palavra mal escapou dos seus lábios. Por um longo momento, o alfa não respondeu. Depois, calmamente. Porque me lembro de ter frio uma vez. E lembro-me de desejar que alguém ajudasse. Kyra mexeu-se nos seus braços, a sua pequena mão agarrando o seu manto. Os seus olhos, dourados como os da mãe, piscaram abertos. Ela olhou para o rosto do alfa tão perto do seu e sussurrou, quente. Algo cintilou nos olhos do alfa. Dor, talvez, ou memória. Sim, disse ele gentilmente. Quente. Ele olhou para Lyra. Há uma cabana a 3 quilômetros ao norte. Fogo, comida, camas. Estarão seguras lá. Seguras? A palavra soou estranha. Lyra não conseguia lembrar-se da última vez que estivera segura. Mas quando olhou para a sua filha, já a recuperar a cor nas bochechas, já a respirar mais facilmente, a decisão tomou-se sozinha. Ok, sussurrou Lyra. Ok. O alfa assentiu uma vez, depois virou-se e começou a andar. Lyra seguiu com as pernas trêmulas. Atrás deles, as ruínas desvaneceram-se na escuridão. Os selvagens observavam, mas não seguiam. Nem eles eram estúpidos o suficiente para perseguir presa reclamada por um alfa como aquele. Enquanto caminhavam pela noite gelada, Kyra aninhada em segurança nos braços do estranho, Lyra sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Não segurança, ainda não, mas esperança. A mais pequena e perigosa centelha de esperança. A cabana apareceu entre as árvores como um sonho. Pequena, mas robusta, construída de madeira escura e pedra. Fumo subia da chaminé numa fina linha cinzenta, prometendo calor lá dentro.
Os passos de Lyra vacilaram. Ela esperara. Ela não sabia o quê. Um acampamento, talvez. Um abrigo temporário. Não isto, não um lar. O Alfa abriu a porta com o ombro, com cuidado para não abalar a cria nos seus braços. Calor derramou-se, e Lyra ofegou. Lá dentro, um fogo ardia brilhante numa lareira de pedra. Peles cobriam uma cama num canto. Prateleiras continham frascos de comida preservada, carne seca, ervas. Uma mesa ficava no centro com 2 cadeiras toscamente talhadas. Era simples, esparso, até. Para Lyra, parecia um palácio. Kyra fez um som, meio riso, meio soluço, e estendeu as mãos para o fogo. O Alfa levou-a até a lareira e acomodou-a num tapete de pele grossa. Ele apertou o seu manto em torno do seu pequeno corpo, depois acrescentou mais lenha ao fogo. Lyra ficou na porta, incapaz de se mover. Isto não podia ser real. Era demasiado perfeito, demasiado gentil. Homens como ele não existiam. Alfas como ele não existiam. Tinha de haver uma armadilha, um preço, um engano. O Alfa olhou para trás para ela. Podes entrar ou podes congelar lá fora. A tua escolha. O seu tom era seco, quase divertido. Lyra forçou os pés a moverem-se. E ela atravessou o limiar, e o calor atingiu-a como uma força física. Os seus joelhos cederam. O Alfa apanhou-a antes que ela atingisse o chão, uma mão firmando o seu cotovelo. Calma, disse ele. Quando foi a última vez que comeste? Eu não. A sua cabeça girou. 4 dias. 5. Ele praguejou baixinho e guiou-a para uma das cadeiras. Senta-te. Lyra sentou-se, o seu corpo a tremer agora que parara de se mover. O Alfa moveu-se para a lareira onde uma panela pendia sobre o fogo. Ele serviu um guisado espesso em 2 tigelas de madeira. Depois pôs uma à frente de Kyra e outra à frente de Lyra. Comam, disse ele simplesmente. Kyra não precisou de ser dita 2 vezes. Agarrou a tigela com as 2 mãos e bebeu diretamente dela, demasiado faminta para uma colher. Lyra olhou para a sua tigela. O cheiro sozinho fez o seu estômago contrair-se dolorosamente. Não está envenenado, disse o Alfa, lendo a sua hesitação. E eu não vos trouxe aqui para vos magoar. Então por quê? A pergunta explodiu dela. Por que nos ajudaste? O que queres? O Alfa encostou-se à mesa, braços cruzados. Os seus olhos dourados estudaram o seu rosto. O que eu quero? Repetiu ele lentamente. Quero que uma mãe não tenha de se oferecer por um cobertor. Quero que uma cria não congele até a morte porque o mundo é cruel. É o que eu quero. A garganta de Lyra fechou-se. Essa não é uma resposta. É a única que tenho. Ele empurrou a tigela para mais perto dela. Come. Não serve de nada a tua filha se desmaiares. Lyra levantou a tigela com as mãos a tremer e tomou um gole. O guisado era rico, quente, perfeitamente temperado. Espalhou-se pelo seu peito como fogo líquido, afastando o frio que vivera nos seus ossos durante dias. Ela bebeu mais, depois mais, e quando a tigela estava vazia, ela olhou para cima para encontrar o Alfa a observá-la, com uma expressão ilegível. Obrigada, sussurrou ela. Ele assentiu uma vez, depois virou-se para Kyra. A cria terminara o seu guisado e já adormecia junto ao fogo, enrolada no seu manto como um casulo. Ela precisa de descansar, disse o Alfa. Vocês as 2 também. Ele moveu-se para a cama e afastou as peles. A cria dorme aqui. Tu podes pegar nas outras peles junto ao fogo. Lyra piscou. E tu? Eu ficarei de vigia. Não podes. Tu também precisas de descansar. Eu já passei mais tempo sem dormir. O seu tom não deixava margem para discussão. Leva a tua filha para a cama. Lyra quis protestar, mas o esgotamento arrastava-a como correntes. Ela foi até Kyra e pegou-a ao colo. A cria mal se mexeu, já meio adormecida. Enquanto Lyra a colocava na cama, a primeira cama real em que Kyra alguma vez dormira, a mãozinha do filhote agarrou a dela. Mamãe, Lyra sussurrou. Ele vai ficar conosco? A respiração de Lyra falhou. Não sei, pequena estrela. Espero que sim. Os olhos de Kyra fecharam-se. Ele é quentinho. Lyra acariciou o cabelo da filha até que a respiração dela se acalmou em sono. Quando ela se virou, o Alfa estava parado perto da porta, rifle na mão, olhando para a escuridão. Qual é o seu nome, Lyra? Perguntou baixinho. Por um momento ela pensou que ele não responderia. Então, Kyle, ela repetiu. O nome soava sólido, forte. Eu sou Lyra. Minha filha é Kyra. Eu sei. Lyra franziu a testa. Como? Você contou aos párias. Ele olhou para trás para ela e algo cintilou em seus olhos. Quando você implorou para que eles a salvassem, você disse o nome dela. Kyra. O peito de Lyra apertou. Ele estava observando desde então, ouvindo. Por que você não interveio antes? A pergunta saiu mais áspera do que ela pretendia. A mandíbula de Kyle apertou.
Eu tive que saber até onde eles iriam. Até onde você iria. Seu olhar encontrou o dela. Agora eu sei. E o que você aprendeu? Que você queimaria o mundo por ela. Sua voz suavizou-se apenas um pouco. Essa é uma mãe que vale a pena proteger. A garganta de Lyra fechou-se. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as conteve. Ela se deitou nas peles perto do fogo, puxando-as ao redor de si. Deste ângulo, ela podia ver Kira dormindo pacificamente na cama e Cale montando guarda perto da porta. Pela primeira vez em 3 dias. Talvez mais, Lyra sentiu algo se soltar em seu peito. Não segurança, ainda não, mas a possibilidade dela. Enquanto o sono a puxava para baixo. Oh! Ela ouviu Cale sussurrar algo na escuridão. De novo não. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. E embora ela não entendesse o que ele queria dizer, Lyra acreditou nele. Capítulo 2. A verdade à luz do dia. Lyra acordou com o cheiro de carne cozinhando. Por um momento ela esqueceu onde estava. Pânico a tomou. As ruínas, o frio, Kira morrendo em seus braços. Então ela abriu os olhos e viu a cabana, o fogo, sua filha dormindo pacificamente na cama. Segura. Elas estavam seguras. Lyra sentou-se lentamente, seu corpo dolorido de dias dormindo no chão congelado. As peles a mantiveram aquecida durante a noite, mais quente do que ela estava há meses. Cale estava na lareira, virando tiras de carne sobre o fogo. Ele tirou o manto, revelando uma túnica simples e um colete de couro que nada faziam para esconder a constituição de guerreiro por baixo. Ele olhou para ela. Você está acordada. Você não dormiu. Não era uma pergunta. As olheiras em seus olhos, a tensão em seus ombros. Ele esteve de guarda a noite toda. Eu vou dormir quando eu morrer. Seu tom era factual. Lyra se levantou, cambaleando um pouco. Kyle estava ao seu lado em um instante, firmando-a com uma mão. Calma. Você ainda está fraca. Sua mão estava quente em seu braço. Sólida. Real. De perto, Lyra conseguia ver as cicatrizes em seu rosto com mais clareza. Uma linha fina em sua bochecha esquerda, outra em sua sobrancelha. Marcas de batalhas lutadas e sobrevividas. Quem é você? Ela perguntou baixinho. De verdade? A expressão de Kyle fechou-se. Alguém de passagem. Passando com uma cabana totalmente equipada. Eu disse que estava passando. Não que eu nunca paro. Ele soltou o braço dela e voltou para o fogo, colocando a carne cozida em um prato de madeira. O estômago de Lyra roncou ao ver. Os lábios de Kyle se contraíram. Não era bem um sorriso, mas quase. Sente-se. Coma. Lyra sentou-se, e Kyle colocou o prato na frente dela junto com um pedaço de pão escuro. E você? Ela perguntou. Eu já comi. Lyra hesitou, e então começou a comer. A carne estava macia, perfeitamente temperada. O pão estava fresco. Fresco? Ela parou no meio da mordida. Onde você arranjou pão fresco aqui? Eu fiz. Lyra o encarou. Esse enorme guerreiro alfa cicatrizado assando pão. A expressão de Cale permaneceu neutra. Eu não sou completamente inútil domesticamente. Eu não. Lyra balançou a cabeça. Obrigada. Pare de me agradecer. Eu não posso. Você salvou nossas vidas. E eu abri uma porta e dividi comida. O tom de Cale era desdenhoso. Isso não é heroísmo. Para nós é. Cale não respondeu. Ele se virou de volta para o fogo, a mandíbula apertada. Um pequeno som veio da cama. Kira se mexendo. O filhote sentou-se esfregando os olhos. Quando ela viu onde estava, seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura que doía de ver. Mamãe, nós ainda estamos aqui. Sim, pequena estrela. Nós ainda estamos aqui. A voz de Lyra falhou. Kira saiu da cama e correu para Lyra, jogando seus pequenos braços em volta do pescoço da mãe. Não estou mais com frio, Kira sussurrou. E minha barriga não dói. Lyra abraçou a filha com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cale pigarreou. Tem mais comida. O filhote deveria comer. Kira espiou para ele, de repente tímida. Você é o homem quentinho de ontem à noite. Eu tenho um nome. E Cale? Kyle? Kira repetiu, experimentando. Então, com a audácia que só as crianças possuem. Você vai ficar conosco? A pergunta pairou no ar como fumaça. A expressão de Cale cintilou. Surpresa, talvez, ou dor. Isso não é. Ele parou, escolhendo suas palavras com cuidado. Isso depende da sua mãe. O coração de Lyra bateu forte. O que isso significa? Cale encontrou o olhar dela. Significa que você tem uma escolha. Você pode ficar aqui até estar forte o suficiente para viajar, depois ir para onde quiser. Ou, ele fez uma pausa. Ou você pode ficar. Ficar. Lyra repetiu, atordoada. Aqui com você. Sim. Por que você ofereceria isso? A mandíbula de Cale se cerrou. Por um longo momento, ele não respondeu.
Então, baixinho. Porque eu sei como é não ter para onde ir. E eu sei como é desejar que alguém tivesse oferecido abrigo quando eu mais precisava. A respiração de Lyra falhou. O que aconteceu com você? Os olhos de Cale ficaram distantes, sombreados de velha tristeza. Essa não é uma história para hoje. Ele se virou. Pense nisso. Você não precisa decidir agora. Mas mesmo enquanto ele falava, Lyra sabia sua resposta. Ela soubera no momento em que ele envolveu o manto em Kyra, no momento em que ele recusou sua oferta desesperada, no momento em que ele disse que ninguém deveria ter que trocar a si mesmo pela vida de seu filho. Este alfa, este estranho, havia demonstrado a ela mais bondade em uma noite do que seu próprio bando em uma vida inteira. E Kyra olhava para Kyle com olhos cheios de confiança, como se ele fosse algum tipo de herói das velhas histórias. Cale, Lyra disse suavemente. Ele se virou, guardado. Se ficarmos, o que seríamos para você? A pergunta era mais carregada do que parecia. E ambos sabiam disso. Uma ômega desemparelhada e seu filhote abrigados por um alfa solitário. Havia implicações ali. Expectativas. Cale manteve o olhar dela firmemente. Vocês estariam sob minha proteção. Nada mais, nada menos. Sua voz era firme. Eu não estou pedindo nada de você, Lyra. Nem seu corpo, nem sua submissão, nem sua gratidão. Apenas. Ele olhou para Kyra. Algo suavizando em seus olhos. Apenas me deixe mantê-las, seguras. A garganta de Lyra fechou-se. Ninguém jamais lhe oferecera segurança sem um preço. Ninguém. Por quê? A palavra escapou dela. Por que você se importa? Cale ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz estava rouca de dor antiga. Porque eu tive uma família uma vez, uma companheira, uma filha. Suas mãos se fecharam em punhos. E eu não estava lá quando elas precisaram de mim. Eu não pude salvá-las. O coração de Lyra parou. Elas se foram. Cale continuou, cada palavra claramente custando-lhe. E eu não posso trazê-las de volta. Mas eu posso, sua voz falhou. Eu posso garantir que isso não aconteça com outra pessoa. Com você, com ela. Ele olhou para Kyra, e Lyra viu então o fantasma de sua filha perdida em seus olhos. Sinto muito, Lyra sussurrou. Não sinta. A expressão de Cale endureceu novamente. Paredes se fechando. Apenas me diga se vocês ficam. Lyra olhou para sua filha, alimentada, aquecida, segura pela primeira vez em sua curta vida. Ela olhou para Kyle, este alfa quebrado e enlutado que lhes oferecia um lar quando o resto do mundo os havia jogado fora, e ela fez sua escolha. Nós ficamos. Algo cintilou nos olhos de Cale. Alívio talvez ou gratidão. Ele assentiu uma vez, rápido e final. Então, bem-vindas ao lar. Kyra soltou um grito de alegria e se lançou em Cale, abraçando sua perna. Cale congelou, claramente não esperando o gesto. Por um momento ele apenas ficou ali, desajeitado e incerto. Então lentamente sua mão grande pousou na cabeça pequena de Kyra. Obrigada. O filhote sussurrou. Obrigada por nos manter. A garganta de Cale trabalhou. Quando ele falou, sua voz estava rouca. E enquanto Lyra os observava, este guerreiro enorme e sua pequena filha, algo mudou em seu peito. Pela primeira vez desde que seu bando a abandonou, ela sentiu que talvez, apenas talvez, elas ficariam bem. Capítulo 3. O bando retorna. 2 semanas se passaram em paz frágil. Lyra e Kyra se acomodaram na cabana como se sempre pertencessem a ela. Cale lhes ensinou os ritmos de sua vida. Quando buscar lenha, como preservar a carne, quais ervas colher na floresta. Kyra floresceu sob a rotina. Suas bochechas se encheram. Seus olhos ficaram brilhantes. Sua risada soava pela cabana como sinos. E Lyra? Lyra começou a se lembrar como era respirar sem medo. Ela observava Cale com sua filha e via uma gentileza que nunca esperara de um alfa. Ele esculpia pequenos animais de madeira para Kyra perto do fogo. Ele lhe contava histórias das velhas guerras. Ele a deixava subir em suas costas como se ele fosse uma montanha a ser conquistada. E com Lyra ele era cuidadoso. Sempre cuidadoso. Ele nunca a tocou sem permissão. Nunca a olhou com fome. Nunca a fez sentir como se a dívida que ela devia fosse qualquer coisa além de imaginária. Deveria ter sido um alívio. Em vez disso, Lyra se viu desejando que ele a olhasse de forma diferente. Que ele a visse como mais do que uma ômega quebrada que ele resgatou porque ela estava começando a vê-lo. Como mais do que seu salvador e ela estava começando a vê-lo. Como algo mais, algo perigoso. Na 14ª noite, tudo mudou. Cale tinha saído para verificar suas armadilhas, deixando Lyra e Kyra sozinhas na cabana. Lyra estava trançando o cabelo da filha, quando Kyra de repente ficou rígida. Mamãe, o filhote sussurrou. Eu sinto cheiro de lobos. O sangue de Lyra virou gelo.
Ela agarrou Kira e a puxou para perto, as narinas dilatadas. Kira estava certa. Múltiplos lobos, perto, se aproximando. A porta se abriu bruscamente. 5 lobos em forma humana estavam na soleira, todos usando a marca do bando Silverpine, o bando que expulsou Lyra. Liderando-os estava o Beta Garrett, o mesmo macho que a havia jogado pela fronteira. Seus lábios se curvaram em um sorriso cruel. Bem. O lixo ômega sobreviveu afinal. Os braços de Lyra apertaram Kira. Saiam. Não posso fazer isso. Garrett entrou, os outros o seguindo. Veja, a notícia chegou ao nosso alfa, que você tem sido abrigada por algum alfa renegado que pensa que pode reivindicar o que nós descartamos. Eu não sou sua para reivindicar, Lyra cuspiu. Vocês me baniram. Oh, nós lembramos. O sorriso de Garrett se alargou. Mas mudamos de ideia. Acontece que nosso alfa decidiu que ele quer você de volta afinal. Você e o filhote bastardo. Não, a palavra rasgou Lyra. Não, vocês não podem. Nós podemos fazer o que quisermos. Garrett avançou agarrando o braço de Lyra. Kira gritou. Lyra lutou, arranhando o rosto de Garrett, mas ele a deu um tapa tão forte que a derrubou. Mamãe. Kira tentou correr para ela, mas outro lobo agarrou o filhote, levantando-a pelo pescoço. Não, solte-a. Ah, ela é apenas uma criança. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para um renegado. Garrett zombou. Agora vocês duas voltam. E aquele alfa renegado que as acolheu, ele vai aprender o que acontece quando você mexe com propriedade do bando Silverpine. A porta se abriu novamente com estrondo. Cale estava na soleira e a temperatura na cabana caiu 10 graus. Ele tomou a cena com um único olhar. Lyra no chão com o lábio rachado sangrando. Kira segurada pelo pescoço, choramingando de medo. E seus olhos ficaram negros, não mais dourados. Negros. Fúria alfa pura. Solte-a. Cada palavra era uma sentença de morte. O lobo segurando Kira realmente choramingou e a deixou cair. Kira correu para Kyle e ele a pegou, colocando-a atrás dele em um movimento suave. Então ele olhou para Garrett, e o Beta realmente deu um passo para trás. Vocês cometeram um erro vindo aqui, disse Cale, a voz mortalmente calma. Garrett tentou se recompor, inflando o peito. Somos do bando Silverpine. Viemos recuperar nossa. Ela não é de vocês. A voz de Cale era suave como neve caindo e 2 vezes mais fria. Ela não é de vocês desde o momento em que vocês a jogaram para morrer. Nós as levamos de volta. Garrett insistiu. E não havia nada que Cale pudesse fazer. Num instante ele estava de pé junto à porta. No instante seguinte tinha Garrett pela garganta, erguido do chão. Não vais levar ninguém, disse Cale calmamente. Vais-te embora agora, antes que eu me esqueça de mim mesmo, e pinte estas paredes com o teu sangue. Os outros lobos Silverpine moveram-se nervosamente. Sabes quem eu sou? Garrett engasgou-se. Não me importo quem tu és. A mão de Cale apertou. Importa-me que tenhas posto as mãos nela. Nelas. Ah, já chega. Ele atirou Garrett através da cabana. O Beta chocou contra a mesa, partindo-a. Saiam daqui. A voz de Cale era um trovão. Todos vocês. E digam ao vosso alfa que se algum lobo Silverpine se aproximar a menos de 10 milhas desta cabana outra vez, considerarei um ato de guerra. Não nos podes ameaçar, protestou um dos lobos. Temos direitos. Não tens nada. Os olhos de Cale brilharam. Ela foi tua uma vez. Deixaram-na ir. Deixaram-na para morrer. Isso rompeu todos os laços, todos os direitos que pensas ter. Ele olhou para Lyra, ainda no chão, e algo na sua expressão suavizou. Ela é minha agora. Ambos estão sob a minha proteção, a minha reivindicação, o meu nome. E se queres desafiar isso, então, por favor. Ele mostrou os dentes num sorriso que era pura predação. Fiquem. Os lobos Silverpine olharam uns para os outros, depois para Garrett, que ainda gemia no chão. Lentamente, começaram a recuar em direção à porta. Isto não acabou, cuspiu Garrett, com sangue nos dentes. O nosso alfa pode vir pessoalmente se tiver um problema. A voz de Cale era gelo. Estarei à espera. Os lobos Silverpine fugiram. A cabana ficou em silêncio, exceto pelos soluços silenciosos de Kira e pela respiração ofegante de Lyra. Cale virou-se para elas e a sua fúria derreteu, substituída por preocupação. Ele ajoelhou-se ao lado de Lyra, com cuidado para não a tocar sem permissão. Estás ferida? A mão de Lyra foi ao seu lábio partido. Não é nada. Não é nada. Nada. A mandíbula de Cale apertou-se. Eu não devia ter deixado-te sozinha. Eu devia ter. Não podias ter sabido que eles viriam. Eu devia ter. A sua voz estava rouca, de auto-recriminação. Eu devia ter te protegido melhor. Kira atirou-se para Cale, envolvendo os seus pequenos braços à volta do seu pescoço.
Tu protegeste-nos, sussurrou ela. Tu salvaste-nos outra vez. Cale fechou os olhos, um braço subindo para segurar a cria perto. Por cima da cabeça de Kira, o seu olhar encontrou o de Lyra. O que eu disse a eles, disse ele calmamente, sobre seres minha, sobre a minha reivindicação. Eu não devia ter dito sem perguntar. Tu não és propriedade. Tu não és. Eu sei o que sou, interrompeu Lyra. O seu coração batia forte. E eu sei o que tu és. Ela levantou-se lentamente. Cale levantou-se com ela. Disseste que estávamos sob a tua proteção. A tua reivindicação? O teu nome? A sua voz tremeu. Tu querias dizer isso? A garganta de Cale moveu-se. Sim. Tudo. Sim. Lyra respirou fundo, trêmula. Então eu aceito. Cale ficou muito quieto. Lyra, eu aceito a tua reivindicação, a tua proteção, o teu nome. Ela encontrou o olhar dele. Tudo. Não tens de o fazer. Isto não é uma dívida que deves. Eu sei. Lyra deu um passo à frente. Mas eu quero. Por Kira. Por. Ela engoliu. Por mim. Algo brilhou nos olhos de Cale. Tu percebes o que estás a dizer? Estou a dizer sim. A voz de Lyra firmou-se. Se nos quiseres, realmente nos quiseres. Não apenas nos abrigar, mas... Ela não conseguiu terminar. As palavras eram demasiado grandes, demasiado assustadoras, mas Cale compreendeu. A sua mão subiu, cobrindo o rosto dela com uma infinita gentileza. Seria uma honra, disse ele, a voz rouca de emoção. Chamar-vos minhas, ambas. Kira guinchou de alegria. E Lyra? Lyra sentiu algo abrir-se no seu peito. Não medo, não dor. Esperança. Esperança real, aterradora, linda. Cale inclinou-se, a testa a descansar contra a dela. Eu vou manter-vos seguras, sussurrou ele. Ambas. Eu juro. Eu sei, sussurrou Lyra de volta. E pela primeira vez na sua vida, ela acreditou nisso. Epílogo. A primavera chegou às terras fronteiriças como uma promessa. A neve derreteu. Brotos verdes surgiram da terra. Pássaros voltaram às árvores. E numa pequena cabana na floresta uma família cresceu. A cerimônia de acasalamento de Cale e Lyra foi simples. Apenas os três sob a lua cheia. A marca de Cale na garganta de Lyra e o seu cheiro a misturar-se com o dele. Kira chorou de felicidade. Agora somos uma família de verdade, sussurrou ela. Sempre fomos uma família, respondeu Cale, erguendo-a nos ombros. Agora estamos apenas a oficializar. A notícia espalhou-se pelas terras fronteiriças sobre o alfa renegado que reivindicou e abandonou uma ômega e a sua cria. Alguns chamaram-lhe tolice, outros chamaram-lhe fraqueza. Mas quando o Pax Silverpine enviou guerreiros para desafiar a reivindicação de Cale, eles voltaram com a cauda entre as pernas e histórias de um alfa que lutou como a própria morte. Depois disso, ninguém mais o desafiou. Lyra tinha oferecido a sua cria por um cobertor, preparada para se condenar para salvar a sua filha. Em vez disso, encontrara um alfa que viu valor onde o seu próprio Pack vira lixo. Encontrara um lar onde o mundo só lhe oferecera frio. Encontrara amor onde esperara apenas sobrevivência. Uma manhã, Lyra ficou à porta, observando Cale ensinar Kira a rastrear na floresta. O riso da cria ecoou pelas árvores como sinos. Cale olhou de volta para Lyra e sorriu. Uma coisa rara, mas cada vez mais comum. Vou já, chamou ele. Daqui a um momento, respondeu Lyra, a mão pousada na sua barriga ainda plana, onde uma nova vida crescia. Um segundo filho. Filho de Cale. Ela ainda não lhe tinha contado. Queria esperar pelo momento certo. Mas enquanto o observava com Kira, observava a gentileza nas suas mãos e o amor nos seus olhos, Lyra sabia que não havia momento errado. Não mais, porque estavam em casa, todos eles. E o lar já não era um lugar onde ela implorava por calor. Era um lugar onde o calor era dado livremente, onde o amor não era uma transação, mas um presente. Onde um rei alfa, porque era isso que ele tinha sido um dia, ela soubera antes que a dor o levara ao exílio, olhara para uma ômega desesperada e a sua cria moribunda e dissera: ninguém deveria ter de se vender pela vida do seu filho. E depois ele dera-lhes tudo, não por uma noite, mas para sempre. Lyra sorriu, tocou a sua barriga mais uma vez, e depois caminhou para a floresta para se juntar à sua família. Para trás dela, a cabana permaneceu quente e acolhedora. Um lar. O lar deles, construído não de pedra e madeira, mas de bondade, proteção e amor. E no final, isso valia mais do que todos os cobertores do mundo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.